Espírito Santo, hoje, aqui, tu tens liberdade. Espírito Santo, vem e toma conta das nossas vidas, dos nossos planos. Espírito Santo, vem e libera, Senhor Deus, a tua unção, a tua graça sobre nossas vidas. Pai, nós queremos, Pai, de uma forma especial, ser tocados pelo Senhor, Pai, para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor seja o nosso professor, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor seja o nosso conselheiro. Espírito Santo, vem, Pai, vem e nos ensina, Pai, como é que o Senhor quer que nós façamos, Pai, cada detalhe, cada decisão, tudo que nós vamos tomar, Pai, como uma decisão, que sejamos inspirados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Priscila. Não sei se o Ivo já está aí. Bom dia, Ivo. Bom dia, Jefferson. Não sei se vocês estão ao lado das suas esposas, mas que bom que vocês estão aqui. Vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, vamos falar um pouquinho sobre Cornélio, né? Ontem eu estava confundindo aqui o nome de Cornélio com Estevão, né? Estevão foi um dos mártires, e o Cornélio aqui, um homem que foi salvo, que precisava algo a mais para ser salvo. Será que nós hoje precisamos de algo a mais para ser salvo? Cornélio, ele recebeu a visita de um anjo. Quem será que precisa visitar hoje você aí? Será que Deus tem alguém especial? O que será que Deus quer falar com nós nessa manhã? O que Deus quer falar conosco? Esse último dia da semana, nesse sábado, né, que já está clareando o dia aqui, já está quase saindo o sol. Estou olhando ali pela janela e já está saindo, né? Olha lá, que dia mais lindo. Ó, o sol já está nascendo, né? A lua tá lá, ó. Olha a lua aqui, ó. Opa, aqui, aqui, muito linda, né? Vamos ler a palavra do Senhor para nós estudarmos. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparava, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso
como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz que lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que eu sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-o para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com ele, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava. Tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos, e enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que haviam ali reunido. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação? Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós, sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até a esta hora, e a hora 9ª eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro, e ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor junto ao mar, o qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro.
A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar: ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz aos vivos e aos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome todo aquele que nele crer receba a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados? E estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram que lhe ficassem com ele por alguns dias. Amém? Oi, Luana. Oi, Nice. Oi, Mari. Sejam bem-vindas. Então nós lemos aqui Atos capítulo 10, né? Lemos todo o capítulo 10 aqui, onde conta toda a história de Cornélio, conta a história de Pedro. Nós vamos fazer um paralelo aqui, né? Vamos analisar a vida de Cornélio, vamos analisar a vida de Pedro, vamos ver o que estava acontecendo e o que nós podemos trazer para o nosso dia hoje, né? Para a atualidade. Essa palavra, o que ela vai fazer nas nossas vidas, né? Qual que vai ser a forma que nós vamos aplicar essa palavra hoje nas nossas vidas. Então, Cornélio, né, aqui a Bíblia diz que Cornélio, ele era um centurião da corte, chamado italiano, um homem religioso e temente a Deus. Essa parte aqui do religioso, um homem religioso, temente a Deus, ele está falando assim, ó, Cornélio, por mais que ele não era judeu, né, ele era quase como que se fosse um simpatizante, ele obedecia, né, as leis, tudo aquilo que os judeus faziam, ele respeitava, né? Ele era um homem respeitado ali entre os judeus. Mesmo ele não sendo judeu, ele fazia, né, tudo aquilo que os judeus normalmente faziam. Tanto é que ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava fazendo, né, as coisas ali conforme, né, Deus estava mostrando para ele fazer. Tá? Então, aqui esse homem, ele sempre orava a Deus, sempre orava a Deus. Então esse homem, ele era um homem religioso, um homem temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Você conhece alguém que é muito religioso? Alguém que faz muitas obras boas? Alguém que sempre ora a Deus? Esse homem era um homem muito bom. Ele era um homem temente, ele era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem generoso, era um homem que dava muitas esmolas. A palavra diz aqui, muitas esmolas. E um dia, um certo anjo, né, um santo anjo do Senhor, bom dia, Bruno, um anjo, ele chega, né, e fala com Cornélio. E este viu claramente, né, numa visão, quase a hora nona. A hora nona para o judeu é assim, né? Agora às 6 horas da manhã começa o dia do judeu. Então a primeira hora é às 6 da manhã. Das 6 às 7, primeira hora. Das 7 às 8, segunda hora. E assim por diante. Então 9 horas vão ser às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, então não era algo que ele estava dormindo, que ele estava sonhando. Era algo que ele estava no período da sua oração, né? Quando os judeus oravam, eles tinham o costume de orar também a hora nona, né? Se nós olharmos lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João eles estavam indo ao templo para orar, eles estavam indo para orar a hora nona.
E o anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio. E este, olhando, atemorizado. O que você faria se um anjo aparecesse para você? Enquanto você está orando, um anjo aparece para você. Qual seria a sua reação? Ele aparece atemorizado e diz: o que é isto, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. A Bíblia não diz o que Cornélio viu, se foi só um anjo, se foi só uma visão, ou esse anjo mostrava algo para Cornélio, se ele estava mostrando algo ali. Então eu acredito, que o anjo mostrou as orações, de Cornélio chegando diante de Deus. Uma vez um homem que eu estava dando um estudo, ele me perguntou, se ele, não sendo batizado em nenhuma religião, se ele nunca tendo tomado uma decisão por Jesus, se Jesus podia ouvir ele, se Deus ia receber as orações dele. Nós temos um canal direto, aberto, de nós para Deus, através de Jesus Cristo. Não é o que eu faço, não é o meu batismo, não é a minha religião, não é nada do que eu faço que me leva a Deus, que me conecta com Deus. Deus, Ele te ouve, porque Ele amou você primeiro. Ele te ouve porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Porque toda a ira que Ele tinha do homem, porque todo o pecado que o homem cometeu, por o homem ter tido uma natureza pecaminosa através de Adão, ela foi destruída e uma nova natureza em Cristo veio. Você não é um descendente de Adão, você é um descendente de Cristo. Deus, Ele ama você. Deus, Ele enviou Jesus Cristo por todas as pessoas. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. E para que todos os homens sejam salvos, todos têm livre acesso a Deus, através do trono da graça, através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Esse é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito. O que eu faço não é perfeito, nunca vai ser perfeito. O que você faz nunca vai ser perfeito, nunca vai ser suficiente. Nós nunca chegaremos a um nível de oferecer algo como Jesus ofereceu para sermos dignos diante de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Aqui a Bíblia não diz que Cornélio estava se gloriando. Cornélio, ele estava fazendo com um coração generoso, ele estava dando as suas esmolas com generosidade. Ele fazia suas orações com temor a Deus. Só que faltava uma coisa para Cornélio ser salvo. Você conhece alguém que é uma pessoa boa, que nunca fez mal para ninguém, que não mata, que não rouba, que busca ser aquela pessoa, um modelo perfeito, um exemplo de pessoa, aquela pessoa que tem o seu temor a Deus, que faz as suas orações, que faz o seu jejum, uma pessoa como Cornélio, quem sabe religiosa, uma pessoa que busca fazer algo para agradar a Deus. Mas quem sabe falta alguma coisa ainda para essa pessoa ter um contato, um relacionamento direto com Deus. Deus, Ele não está preocupado com a nossa religião, com a placa da sua igreja, aonde que você está indo. Deus, Ele está querendo ter um relacionamento de pai e filho com você. Talvez a imagem, quando eu falo pai para você, não foi tão boa, não foi tão legal, você não tem uma memória tão agradável. Ou do outro lado, você tem uma memória muito agradável, seu pai foi aquela pessoa bacana, aquele paizão, aquele que estava sempre presente. Mas o que Deus quer é que você conheça um Pai celestial, um Pai que te formou antes de você ser formado no ventre da sua mãe, um Pai que conversava contigo e tinha um relacionamento contigo diariamente. Um pai que falou assim: filho, filha, agora eu vou te colocar lá dentro de uma família e você vai fazer a diferença naquela família. Você será a pessoa que fará a diferença na sociedade.
Você estará em uma empresa, você estará em uma comunidade, você estará num bairro, você estará numa cidade, você estará num país, você estará no mundo e você vai me representar. Você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Você vai ser o meu embaixador, você vai ser a minha embaixatriz. Eu vou te dar uma procuração e você vai me representar. A pergunta é: de que maneira nós temos representado Jesus aqui na terra? Cornélio ainda não conhecia Jesus. Cornélio não sabia de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito. Uma coisa era necessária. E Deus preparou um momento, mostrou o que Cornélio precisava fazer para ser salvo. Hoje, você e eu temos a direção do Espírito Santo para saber o que precisamos fazer para ser salvo. A primeira coisa que você precisa fazer é quebrar os seus preconceitos. Aí entra a vida de Pedro. Pedro, ele estava orando também. Pedro, ele estava orando ao meio-dia, a hora sexta, 3 horas antes da hora nona. E Pedro estava com uma fome. E de repente Deus apresenta para ele um banquete de tudo aquilo que para o judeu não era lícito comer. Todos os animais que para os judeus, que pela lei eram imundos, que ele não podia comer. E mesmo Pedro, sabendo que era de Deus, que era Deus que estava trazendo aquela visão, ele falou: Deus, aqui não, aqui eu sou o Pedro, eu não vou contaminar, eu nunca coloquei nada imundo, eu não vou comer isso aí mesmo que eu estou com fome, eu vou respeitar a minha religião. Às vezes aparece alguma oportunidade para você ter um encontro com o Espírito Santo, mas aí você coloca a religião na frente de Deus. Você fala: não, aqui as regras são outras, eu não posso fazer isso, eu não posso deixar que o Espírito Santo venha e fale comigo, eu não posso, eu nunca fiz isso, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu vou fazer assim, eu estou ensinando meus filhos a fazer assim. Mas se eles estão tendo bons resultados, qual é o resultado que está tendo? Por que não obedecer ao Espírito Santo? Por que não comer aquilo que Deus purificou? Por que não fazer aquilo que Deus quer que você faça? Aquilo que Deus está direcionando você. Quem sabe você não consegue entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma, por que as coisas estão tomando essa direção e as coisas estão surgindo, estão fugindo das tuas mãos, estão fugindo do controle das suas mãos. Você fala: peraí, volta para mim, eu não posso ficar assim sem o controle, eu não posso perder as rédeas, eu não posso perder a direção. Deus, às vezes você precisa confiar nele. Quem sabe até hoje você confiou na força do seu braço e por isso que seus resultados são pequenos. Quem sabe você falou assim: ninguém vai fazer tão bem como eu faço, então eu não posso confiar a ninguém para me ajudar. Quem sabe você falou assim: não posso fazer isso ou fazer aquilo, eu não posso mudar a minha rota, eu não posso mudar o meu destino. Mas Deus, Ele está apresentando para você decisões. Para Cornélio, Ele falou: vai a Jope, vai à casa de um curtidor chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele vai estar lá, chama ele e ele vai falar para você o que tem para dizer. Quem sabe Deus está falando para você: vai lá, chama um tal de Eduardo, vai lá, chama uma tal de Fabiane, eles vão falar para você o que você tem que fazer. Quem sabe Deus não colocou nós aqui na sua vida por acaso. O Espírito Santo está em nós, mas ele está em você também. Só que o Espírito Santo, ele quer falar com você de uma forma pessoal. E às vezes precisa alguns ajustes para que você possa pegar a sintonia perfeita. Às vezes você ouve a voz de Deus, mas você ouve com alguns chiadinhos. Às vezes ainda não está perfeito o som. Às vezes você não acredita que é Deus que está falando com você e precisa de uma outra pessoa chegar e falar para você a mesma coisa que Deus estava te falando, para você acreditar: poxa vida, é Deus que está falando comigo, é Deus que está aqui. Oi Solange, bom dia, que bom que você está aqui. Deus, Ele quer trazer você de volta. Ele quer quebrar todos esses paradigmas.
Na vida de Pedro, ele precisou quebrar. Pedro pensou assim: Jesus é só para os judeus, Jesus não é para os gentios. E não é legal os judeus irem na casa de um gentil. Não é legal, não é lícito, não é certo. E aqui, Jesus ele está falando através de Pedro, né, para nós hoje. O que você tem colocado aí que é impuro, que não é certo? Quais são as barreiras, quais são os paradigmas que você colocou aí na sua vida, que não é certo você fazer? Para Pedro, não era certo mas quando os homens estão lá batendo na porta da sua casa, estão pedindo por ele, o Espírito Santo fala: eu que mandei eles aí, vai com eles. Pedro os recebe. Pedro fala assim: bom, eu não entendi nada dessa visão, estou morrendo de fome aqui, quero comer. Pessoal, entra aí, vamos assar uma carne, né? Vamos fazer um churrasquinho e vamos comer, porque agora Deus mandou os quadrúpedes aqui, está lícito comer, Deus já purificou. Vamos fazer aquele costelão, né? Vamos fazer uma picanha, vamos fazer um peixinho, vamos fazer uma salada, vamos fazer aqui, ó, o melhor, um banquete. Deus, ele estava mostrando para Pedro que nem tudo que a religião tinha mostrado para ele era o certo, que tinha algo a mais, que Deus queria fazer algo além, que Deus queria expandir a sua palavra e a sua salvação. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, a forma que Cornélio recebe, né? Cornélio, ele se prostra aos pés de Pedro e Pedro disse: de forma alguma, né? Não fique assim, eu sou homem igual você. Se levante porque Deus não quer que os homens sejam adorados. A honra e a glória é tudo para Deus. Um verdadeiro homem de Deus não traz a glória para si. Um verdadeiro homem de Deus, ele não aparece, né, mostrando que só ele tem o poder de curar, só ele tem o poder de salvar, é só através da vida dele. Fuja dos lobos que estão com peles de ovelha. Não deixe que Deus seja prejudicado ou que você seja prejudicado por não aceitar Deus na sua vida, porque você foi traumatizada por algum homem. Porque homens feriram você, porque homens mancharam, né, a imagem, porque homens fizeram algo que não era algo que a palavra diz para fazer. Tem muitos homens aí que parecem ser ovelhas, mas são lobos, que falam uma coisa, mas trazem a glória para si. Será que esses homens que você está seguindo, será que esses homens e mulheres, eles estão glorificando a Deus ou eles estão trazendo glória para si mesmo? Só eles salvam, só eles curam, só eles fazem milagre. É só com eles que as coisas dão certo. Pensa nisso. Pedro, ele entendeu aqui que não era ele, mas era através dele. Não é sobre nós, mas é através de nós que Deus vai operar. Eu e você temos o mesmo, somos o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Temos o mesmo Espírito Santo para, através de nós, fazermos as obras maiores de Cristo. Pedro, ao chegar aqui, ele olhou para aquela família e ele falou assim: não é lícito eu estar aqui. Na minha cabeça ainda não entrou aqui que é lícito eu estar aqui. Talvez Deus está te levando para um lugar que você fala: poxa, mas não é lícito eu vir aqui. Na tua religião, na tua religiosidade, na tua cultura, né, aparentemente falava assim: poxa, mas eu não posso estar aqui, como que eu vou estar aqui? Como que eu vou numa igreja que eu nunca fui? Como que eu vou ir falar com uma pessoa que eu nunca falei? Como é que eu vou entrar numa casa que eu nunca entrei? Pedro chega aqui na casa desse homem e, ao ver ele ali, ele pergunta: o que vocês querem que eu faça? Né? Por que vocês me chamaram aqui? Aí Pedro liga a visão que Deus tinha dado para ele, que não era para chamar ninguém imundo,
que Deus tinha feito, né? Deus não tinha feito acepção de pessoas. Não era porque era judeu ou porque era gentil. Deus veio para que eram os seus e os seus não o receberam, mas todos a quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem a escolha de receber Jesus hoje na sua casa e ser feito um filho, uma filha de Deus, ou continuar apenas como uma criatura. Aqui, Cornélio, ele recebeu Jesus na sua casa. Quando Pedro explica o que aconteceu com Jesus, como que ele foi pregado no madeiro, como que ele ressuscitou, como ele está vivo, como Deus o ressuscitou. Jesus Cristo, ele não está pregado no madeiro. Às vezes você viu a vida inteira Jesus pregado numa cruz. Jesus, ele desceu dessa cruz. Jesus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele está vivo. A cruz está vazia. A cruz não tem mais um homem morto lá. Você não precisa mais olhar para a cruz e ver um homem morto. Você precisa olhar para a cruz e ver ela vazia. A cruz com um homem morto, ou simbolizando Jesus ali, ela representa vergonha, ela representa desprezo. A cruz, ela é vazia, ela representa que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Jesus, ele está vivo, Jesus não está morto. Talvez a religião, talvez a sociedade, talvez o inimigo, o diabo, ele quis falar para você: eu derrotei Jesus e ele está pregado no madeiro. Essa é a imagem que o diabo quer ter de Jesus, ele pregado no madeiro. Mas aquilo que parecia a derrota, aquilo que parecia o fim, foi a vitória. Jesus ressuscitou e ele está vivo. Ele nos dá a vitória. Jesus está vivo e ele quer entrar aí na sua casa. Ele quer ceiar contigo, ele quer comer contigo uma refeição, ele quer ser presente, ele quer ser mais do que uma palavra, ele quer ser mais do que um Deus distante, ele quer ser o seu amigo. Ele quer que você faça parte do clube dos amigos de Jesus. Ele quer que você seja um instrumento para ele usar aí na sua casa, aí no seu trabalho, na sua cidade, aonde você estiver. Jesus quer usar você através do alimento que é a palavra de Deus. Não sou eu, é a palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos dá energia, ela nos dá autoridade para que nós possamos ir e fazer aquilo que Jesus falou para nós fazermos. O sinal que aconteceu na casa de Cornélio é que quando todos estavam ali, eles ouvindo, Jesus falar, ouvindo Pedro falar sobre o que Jesus tinha feito, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo tomou conta sobre eles e eles começaram a orar e falar em línguas. Pedro falou assim: o Espírito Santo não é só para os judeus, o Espírito Santo está aqui. E se o dom do Espírito Santo foi derramado para eles, quem nós somos para impedir que eles sejam batizados? O batismo, ele significa morte, sepultamento e um novo nascimento. Quem sabe você precisa ser batizado novamente. Se você ainda não foi batizado nas águas, é necessário, se você quiser tomar a decisão de se batizar, de você descer as águas. Você desce as águas, você morre para o mundo, você morre para o seu eu. E quando você sai de volta de dentro das águas, você nasce para Cristo. Aí, como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você já morreu para o mundo e já nasceu para Cristo. Você já ora em línguas, você já fala, você já deixa o dom do Espírito Santo fluir em você. O orar em línguas é para todas as pessoas, Existem duas orações em línguas: os dons do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios, e existem a oração de línguas, quando ele fala em Marcos que nós faremos sinais, que nós oraremos pelos enfermos, eles serão curados, oraremos pelos demônios, eles serão expulsos, falaremos novas línguas. Quem que falará novas línguas? Aquele que crê em Jesus.
Então nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar, fazer aquilo que Ele quer fazer. Não limite mais o Espírito Santo. Não coloque mais barreiras, não tenha mais medo, não tenha mais vergonha. Mas aceite o convite de Jesus. Deixe Jesus entrar, deixe o Espírito Santo te direcionar, deixe Ele te mostrar quais são as decisões que você precisa tomar hoje, o que você precisa fazer hoje e agora. Quem quer entrar na sua casa? Aonde Deus quer te levar? Você é o Pedro que estava cheio de preconceito, que não fala para o A, não fala para o B, porque opa, esse aqui não é de Jesus, esse aqui ele não vai querer Jesus. Ou você é como Cornélio, que faz um monte de coisa boa, mas ainda lhe falta alguma coisa. Falta Jesus na sua vida. Deixe Jesus entrar aí na sua vida. Deixe Ele entrar na sua casa. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Não segure, não limite o Espírito Santo, não atrapalhe o agir do Espírito Santo, mas deixe Ele fluir através da sua vida. Eu sei que quando Ele entra e quando Ele toma conta, as coisas dão tudo certo. Nós conseguimos viver uma maneira exponencial. Nós conseguimos ter alegria no nosso dia. Todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós podemos ter a alegria. Você é alegre? Você tem alegria? Jesus, Ele tem alegria para você. Deixa a alegria tomar conta da sua vida. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado e cheio. Ore e peça para o Espírito Santo te mostrar. Você é como Cornélio, você é como Pedro, você já é como Cornélio estava antes ou você já é como Cornélio estava depois? Como que está a sua vida? Como que essa palavra se aplica aí na sua vida? Deixa Deus agir, deixa Deus falar. O Espírito Santo tem muito, muito, muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Amém? Uma pergunta? Vocês são os alunos que ou entendem tudo ou não entendem nada, né? Se não tem pergunta, eu vou numa instituição aqui dar estudo e sempre que eu termino lá, sempre eles têm dúvida. Sempre eles levantam a mão, eles sempre perguntam, né, alguma coisa relacionada à Bíblia, relacionada à Palavra de Deus. E como é bom, né? Às vezes eles me apertam com algumas perguntas, porque eu não sou o dono da verdade, eu não sei todas as coisas, mas na hora o Espírito Santo ele traz a resposta, ele mostra, né? A pergunta ela não está comigo, ela não está com você, mas ela está com o Espírito Santo. Todas as respostas o Espírito Santo tem. Quando nós não limitamos Ele, quando nós não deixamos Ele guardado dentro de uma caixinha, Ele vem e Ele faz a diferença na nossa vida. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, deixa Ele tomar conta do seu dia, deixa Ele fazer todas as coisas que Ele já planejou para você hoje. Amém? Tenha um dia abençoado, no nome de Jesus. Amanhã, às 5 da manhã, nós estamos aqui novamente. Amanhã nós estaremos viajando cedinho, então não se atrase, tá? Que às vezes se você se atrasar, você perde a oração, você perde um pedaço importante da live, você acaba não entendendo. Hoje nós estudamos Atos capítulo 10, então se você chegou um pouquinho mais tarde aí, abra sua Bíblia, Atos capítulo 10, eu vou subir essa live no YouTube. Se você não é cadastrado ainda no YouTube, para assistir ou para compartilhar depois essa live, pega e me chama lá no direct, que eu mando para você. Eu vou colocar no meu perfil lá no meu canal do YouTube, Eduardo Pieniak, tá? Então vai lá, se você não é inscrito, se inscreve. Você que está vendo essa mensagem gravada aí no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu like aí, para que nós possamos abençoar ainda mais pessoas, mais vidas, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Até amanhã, às 5 horas, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente!